Fala, bicudos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E finalmente, as férias de verão acabaram. E para aqueles que nem eu acharam que com a cabeça mais fria e relaxada a Ferrari ia começar a acertar as estratégias e o Leclerc ia parar de errar, nós nos enganamos. Novamente nos enganamos com isso. Mas isso é só uma parte dos acontecimentos dessa corrida. Fique ligado que depois da vinheta vamos falar tudo o que aconteceu esse fim de semana. Admito, meu querido Pedro Squarize, eu era um dos que tinha esperança de que nessa volta para a segunda parte da temporada nós tivéssemos um pouquinho mais de competitividade. E o que eu vi em Spa não foi que a Red Bull ganhou a corrida, ela amassou a Ferrari. Meteu uma dobradinha, sendo que o Verstappen largava lá do fundo. A gente achou que a disputa ia ser entre Sainz e Pérez e não foi nada disso que aconteceu, né? O Verstappen veio em outra categoria, fez jus ao slogan da Red Bull de dar asas, porque ele passou voando por todo mundo. Então fiquei decepcionado, sinceramente, porque foi muito grande o desempenho da Red Bull em cima dos outros e principalmente do Verstappen em cima de qualquer um. O que você achou dessa corrida? Realmente, a hora que eu tinha visto lá que tanto o Leclerc quanto o Verstappen iam levar punições por troca de peças no motor, eu falei, essa corrida tá na mão ou do Sainz ou do Pérez. É a corrida dos segundos pilotos. Com uma chancezinha de uma Mercedes cutucar alguma coisa caso ela tenha vindo com alguma novidade aí. Mas foi totalmente diferente do que eu esperava o fim de semana. A gente viu lá, já nos treinos livres, o Verstappen tranquilo, fazendo volta rápida atrás de volta rápida, mostrando que estava confiante no carro, mostrando rendimento, estava mostrando muito serviço. Ele voltou relaxado, diferente da Ferrari, né? E isso se comprovou na corrida de domingo, né? Ele fez já no sábado um fim de semana tranquilo, fez as melhor voltas nos três Q, né? O Q1, Q2 e Q3. E, como você falou, uma ótima referência, passou voando por todo mundo, ainda deu sorte de ter um safety car ali no início. Facilitou, largando de 14º, com 10 a 15 voltas, ele já tinha resolvido a corrida praticamente. Foi. E aí a gente toma um banho de água fria, porque no ano passado nós não tivemos a corrida da Bélgica. Todo mundo sabe que Spa é uma pista maravilhosa, né? E que vinha reformada, vinha bonita, vinha com um monte de situação interessante. E o cara acabou, foi o que você falou, assim, antes da 15ª volta, a corrida tinha, se não tinha acabado, estava muito bem encaminhada. O que ficou, a gente ficou torcendo para ver se rolava algum problema com alguém, porque em condições normais, o Verstappen ganharia, como de fato ganhou. E voltando um pouquinho à classificação, você fala, ele foi mais rápido nos 3 Qs. Não é ser mais rápido. O cara meteu quase 2 segundos na Mercedes do Hamilton e estava andando o tempo inteiro a 8 décimos das Ferraris. Que é isso? Ele estava tão bem, né, adiantando um pouco da discussão, que quando ele colocou o terceiro jogo de pneus, ele já no ritmo de corrida fez a volta mais rápida que depois o Leclerc não conseguiu nem bater, né? Pegou um jogo macio e não chegou com o carro leve. Então, ele e o carro eram nesse fim de semana, ele estava muito tranquilo. Foi bem interessante de ver assim e me surpreendeu bastante visto os rendimentos nas últimas corridas. É que a minha questão, ela vai um pouquinho mais... Eu queria entender a origem da frustração. Será que essa frustração, ela é real e verdadeira? Até porque a Fórmula 1, ela sempre foi feita de ciclos, né? Ciclos de carros. Você pega, o Hamilton só é o Hamilton hoje porque também tinha uma Mercedes foguete na mão, assim como o Vettel, assim como o Schumacher, e aí você vai voltando para trás, tem tudo isso. Então é muito normal a gente sempre ter um carro muito forte e o cara colecionar vitórias. Mas será que nós nos desacostumamos a ver uma surra dessa depois do ano passado, que foi um campeonato decidido na última volta? Porque eu achei a corrida, sim, a disputa pelas primeiras posições foi muito mais broxante. Eu não me lembro nem quando foi a última que teve Ah, uma surra dessa, que teoricamente era tão normal,
mas que hoje já parece absurda. O que você acha? Será que nós perdemos a mão de ver uma Fórmula 1 com um carro tão forte e um piloto tão Eu dominante? concordo com você. A gente perdeu a mão, a gente está tendo corridas muito boas todos os fins de semana. Os deuses da Fórmula 1 estão adorando chegar no final e jogar uma carta coringa ali para bagunçar a corrida e mudar um pouco a cara, tirar um pouco da mesmice. Mas eu lembro da última vez que eu vi isso e não gostei de ver. Hamilton no Brasil, ano passado, ele tava com outro carro, cara. Ele tinha tirado Ah, os foi. 150 quilos daquele carro porque ele tava voando aquele fim de semana. Ele O correu motor demais. apimentado. Ele tava. Rapaz, aquele fim de semana foi bonito de ver, assim. Ele passou lotado pelo Verstappen, que tava com um dos melhores carros numa pista que era boa pro carro da Red Bull. Hoje se compara o carro do Verstappen e a performance do Verstappen, vale ressaltar, não foi só o carro. Até porque se tinha uma pessoa que poderia oferecer uma resistência por ter o mesmo equipamento e não ofereceu nenhuma, foi Checo Pérez. Né? Ele foi. Comente a corrida do teu amigo mexicano. Ele foi correr esse fim de semana? Eu não vi. Ficou na largada, porque largou mal demais, pelo amor de Deus. Sabe o que eu acho? Que na largada ele errou um pouco. Ele achou que ele já tinha que fazer a curva. Você viu o ângulo que ele tava alinhado ali? Ele não foi para largar para frente, ele foi para largar pro lado. Absurdo, Largou né? mal demais. Mas, Todo como mundo você passando o falou, uma Checo. largada péssima. Ele caiu de segundo para sexto logo na largada. E aí, por sorte, claro, ter um carro muito bom embaixo. Já logo depois da segunda ou terceira curva, depois da Rouge, ele já tinha recuperado a segunda posição, né? Isso tudo devido principalmente a um acidente que aconteceu entre Hamilton e Alonso. E agora eu vou devolver a pergunta. Você, como um torcedor fanático pelo Hamilton e um admirador do Alonso, o que você achou daquele acidente? Não, eu achei triste, em primeiro lugar, né? Triste, porque o Hamilton tinha bons pontos na mão, né? Eu acho que estava ali pulando para segundo lugar com uma Mercedes que depois a gente viu que tinha um bom ritmo de corrida, talvez não no começo do stint, mas lá pro meio o carro andava bem. Mas o Hamilton, ao longo desses últimos anos, ele sempre teve um carro muito bom, muito superior do que os rivais. E eu acho que ele foi otimista porque uma Alpine, por dentro, ele achou que o Alonso ia frear muito mais cedo do que de fato freou. Ele achou que já tinha passado. Não tinha passado o Alonso. E ele entrou na curva como se não tivesse dividindo a curva com o Alonso. Resultado, bateu, né? Não sei qual era a ideia do Hamilton. Você acha que o Alonso, um Fernando Alonso, ia recuar para você? Se equivocou. Então, achei uma pena. Não é assim. É um tipo de erro do Hamilton que eu não vou dizer que foi a coisa mais rara do mundo, porque já tem alguns lances desses com o Hamilton na carreira dele. Inclusive, eu lembro de um com o Pastor Maldonado no antigo Grande Prêmio de Valência, que o Hamilton força a barra pra cima dele também. Mas besteira, besteira. Bateu cedo, primeira volta. Ele ia passar o Alonso. Se ele dá mais um pouquinho de espaço, né, a continuação da curva é pra cima dele. Então, uma pena. Já criticamos aqui o Magnussen mais de uma vez por atitudes parecidas na primeira volta, né? De tentar uma passagem que é difícil. Ali, claro, ali é um ponto de ultrapassagem. O Hamilton estava bem, mas parece que ele realmente esqueceu. Eu não sei se ele. Por ele não estar disputando o primeiro lugar no campeonato mundial, talvez ele tivesse desacostumado aí com essa sensação de alguém dar batente. Né? Então, ele foi lá, colocou o carro, o Alonso não tem por que não disputar com Não ele. tinha. Realmente a Alpine está Sim. tentando pegar aí. Eu acho que não vai chegar até o final do ano, mas ele belisca de vez em quando esse terceiro melhor equipe. E o Alonso não tem por que dar essa passagem. E aí, com tudo isso, vem um pouco da polêmica que o Alonso pode trazer pra gente. E eu não vou negar, eu tenho certa forma de concordar com ele. Naquele rádio que ele fala que o Hamilton não está acostumado a estar no meio do bolo, ele está acostumado a largar na frente, né? Aí eu acho que essa deve ter machucado você aí, não? Então, eu não gostei. Isso já vai pro meu não gostei. Eu não gostei do rádio do Alonso. Eu acho que, de maneira geral, primeiro que não era o Alonso não é nenhuma criança,
né? É um campeão mundial, é sim um piloto talvez o mais talentoso da geração, incluindo o Hamilton nessa geração, estou incluindo aí o Hamilton e o Vettel. Mas não se fala isso daquele jeito, né? Querendo ou não, o Hamilton tem 7 títulos, é o recordista de vitória, já não tem que provar nada para ninguém, é um grande piloto. E o Alonso me lembra uma passagem dele em Nürburgring em 2007, em que o Massa toca nele, ele sai, mostra pra câmera, fala que não, depois vai na sala pré-pódio perturbar o Massa. O Alonso é cheio dessas, né? De ser o melhor de todos. Eu não gosto desses rádios atravessados do Alonso desse jeito. Igual quando ele fez com o motor Honda lá no Japão, falando que era um motor de GP2. Achei que ele diminuiu a carreira do Hamilton. Eu entendo, até chamar o cara de idiota, até porque é uma coisa normal, né? O que esse idiota fez? Faz parte. O Raikkonen era mestre em fazer isso. Mas depois você vir falar que o cara não sabe correr, só sabe correr quando larga em primeiro, não é bem assim. É dor de cotovelo do Alonso. E eu acho que, de maneira geral, as pessoas diminuem tudo o que o Hamilton fez na história da categoria. Então, fiquei cabreiro com o comentário do Alonso. E o Hamilton fez o que fez. Ele errou, depois foi na entrevista e falou: olha, achei que tinha dado espaço e não dei uma prensa no cara, bati. Não é certo, né? Talvez até merecesse uma punição de grid para a próxima corrida, porque ele, né, acabou saindo. Mas acontece. Alonso sendo Alonso, né? Por isso que ele causa tanta confusão por onde passa, porque ele não consegue entender que, né, que não é assim que funciona. Eu concordo com você. Mas eu falei... Só para finalizar Vai, esse assunto, eu concordo com você que, por mais que a gente esteja, eu entendo que os pilotos estejam ali no calor do momento, tudo, mas a gente não pode definir um piloto baseado num erro, né? O Hamilton errou, gente. Todo mundo erra ali. Se a gente olhar mais para trás do grid, tem gente que erra toda a corrida. Então, não acho que justifica falar desse jeito, principalmente no rádio. Sabe que isso não vai chegar para ele, ou só porque ele fala alguma coisa assim, porque sabe que pode aparecer na televisão. Não faz sentido. O É, Alonso já é conhecido por destruir psicológicos de companheiro de equipe. Talvez aí ele esteja tentando destruir o psicológico de uma outra equipe, mas concordo com você, totalmente desnecessário aí. Não precisava falar besteira. Eu assim. acho tão bonita a relação de rivalidade entre Hamilton e Vettel, por exemplo, sabe? Você não precisa ficar. E eles já se pegaram, e todo mundo vai errar, e vão errar. O Hamilton ainda tem mais esse ano, mais um pelo menos, ainda vai errar daqui pra frente. Mas eu falei aquela hora que se tinha uma pessoa que podia desafiar, né, o Verstappen, era o Pérez com a outra Red Bull, mas também tínhamos, né, em nossas mentes queridíssimo Carlos Sainz, que largava na pole position e tinha tudo para fazer uma boa corrida, até porque a gente não sabia se aquela distância da Ferrari para a Red Bull era uma questão de uma volta lançada ou se seria o ritmo de corrida seria tão ruim também. Inclusive, Carlos Sainz largou de pneu vermelho, pneu macio, trazendo uma estratégia totalmente diferente e eu achei na hora super ousada. Mas o Carlos Sainz não conseguiu dar combate, eu diria que quase pra ninguém, né? Porque no final ainda tomou um calor do Russell, quase que me perde o pódio pra uma Mercedes. Foi muito abaixo do que a gente esperava pra um piloto que largava na pole position, não? Realmente a corrida do Sainz, aí, do meu ponto de vista, foi um pouco decepcionante. Ele largou na pole, ele tinha tudo para ditar o ritmo da corrida, ditar o ponto dos pitstops, né, as horas, começar a mudar as estratégias da equipe. Largou com uma das estratégias que eu achei ousado. Eu vi uma entrevista do Mário Azola, né, da Pirelli? E acho que é Isola, uma coisa assim. Marizola, isso. Marizola, da Pirelli. Eu vi uma entrevista do Marizola da Pirelli antes da corrida e ele estava falando que acreditava que os melhores pneus para a corrida de Spa iriam ser os pneus duros. E quando a gente foi ver na largada, né, a gente tinha 4 pilotos com pneus macios, ousados, pilotos de ponta, pilotos que estavam com bons carros e que usaram um pouco na estratégia. E nessa, eu falei, podem ter achado alguma coisa aí. Mas não foi. Eu acho que o Sainz fez uma corrida morna, ganhou um terceiro lugar, porque para mim ele não merecia nem aquele terceiro lugar, não mostrou ritmo, trocava pneu, dava 2, 3 voltas boas, não conseguia manter ritmo, não conseguia cuidar dos pneus. Fez uma relargada de um safety car que, rapaz, não lembrava de ver uma outra tão atrapalhada, né? Freou, fritou pneu, foi tão ruim
que atrapalhou o Pérez e que deu certo para ele, né? Foi tão ruim que foi bom, Foi né? bom, né? Porque que largadinha nojenta que ele ia fazer. Sorte que Spa, naquela buzz stop, não deu chance do Pérez atacar direito. Porque largou mal demais. Meu Largou. Deus. E não fez nada, assim, a gente não viu nenhuma ousadia. Não errou, é uma vitória para esse ano do Sainz, eu concordo, mas não trouxe graça para a corrida, não mostrou ser um bom piloto. Na realidade, aí eu não sei se você concorda, me parece que a Ferrari não estava boa para essa pista. Eles pareciam ter um setup um pouco mais para o setor 2, um setup um pouco mais com aerodinâmica, talvez pensando que ia ter um dia mais frio, porque o fim de semana foi inteiro nesse sentido, né? Com chuva, tudo, e estava previsto no início do fim de semana chuva para o domingo, e aí hoje mudou, e aí tem parque fermé e tudo, né? E colocar um pouco mais de aerodinâmica, talvez para manter a temperatura no pneu, alguma coisa nesse sentido, só que não foi bom. Eles não tinham reta. No segundo setor, a Mercedes estava, o Russell com a Mercedes estava tirando 1 segundo por volta, só no segundo setor. Então, eu não sei se foi uma corrida ruim do Sainz, né? Faltou para mim a ousadia dele, mas também acho que foi uma corrida ruim da Ferrari no geral, visto a corrida do Leclerc. O que você acha? Ah, mas o segundo setor é justo o. Ele começa ali no finalzinho. É mais onde você ganha ponto em aerodinâmica, porque o primeiro setor que tem a A reta, né? reta. O primeiro e o As duas terceiro setor tem retas. as duas retas, né? É, o terceiro setor que não é reta, mas é pé embaixo o tempo inteiro, até a Sim. freada final. O que eu. Não, eu queria fazer uma pergunta muito objetiva. Você falou a seguinte frase, vamos lá, copia comigo, entre aspas. O Sainz fez uma corrida morna, fecha aspas. Já não posso considerar essa frase uma redundância? Pode. Ah, bom, era só isso que eu tava na dúvida. Porque, vamos lá, nós chegamos agora na segunda metade do campeonato e você vem falar que Sainz faz corrida morna, me deu uma corrida quente do Sainz. Ah, mas ele ganhou em Silverstone, né? Você lembra que não foi uma vitória, ganhei. Teve uma série de circunstâncias. O Sainz, ele vem fazendo umas corridinhas muito morna. É, Para quem chegou na Ferrari, para quem tá tendo uma oportunidade, assim, na minha opinião, única de ter um tratamento VIP contra um Leclerc, porque querendo ou não, eles estão dando uma boiada pro Sainz na Ferrari. sim, ainda não E ele não decidiram o tá primeiro performando. piloto, né? Ah, pois é, né? Então é uma decepção, né? A gente, quando saiu o Sainz da McLaren, não que eu achasse o Sainz um gênio, né? Mas eu não achei que ele fosse ser tão morno, como você mesmo disse. A corrida mais quente dele foi definitivamente a da Áustria, né? Se é que você me entende. Foi. Então, vamos pegar esse gancho que eu acho extremamente válido. O que é essa conferência da Ferrari no meio da corrida? Acho que nem foi tanto com o Sainz, eu acho que até foi mais com o Leclerc discutindo. Olha, se vocês vão parar, você quer pneu macio, quer pneu duro, e o piloto, no meio de um trecho de alta, tem que ficar lá discutindo, escolhendo o pneu. E outra, eles entraram no rádio do Leclerc, do Sainz, logo no começo da corrida, quando o Sainz ainda liderava a prova, né? E já estavam com o plano B. Eu falei, gente, o que já deu errado? O cara já tá saindo do plano original. A Ferrari, ela continua indecisa, ela continua, você escuta pelos rádios sem saber muito o que fazer. E coroa, na minha opinião, com aquela última parada do Leclerc para tentar uma volta mais rápida e aí volta atrás do Alonso, que querendo ou não atrapalha a última volta que ele tinha como a tentativa para fazer, e ainda tivemos uma punição, entendeu? Então erraram de novo.
Não, nós vamos, assim, eu queria tirar um pouquinho das costas do Leclerc. Eu não achei que ele fez uma boa corrida, mas foi o que você falou. Foi uma sobreviseira que estava presa no duto de freio dele. E aí ele faz, sob regime de safety car, uma primeira parada muito prematura. O quanto essa parada estragou a corrida dele, essa é a pergunta. Ou você acha que mesmo com essa parada ele ficou devendo na performance em pista mesmo? Nada. Uhum. Mas não tem 20% de tolerância igual a gente tem? Que ele não conseguiu, ele ainda perdeu. Vamos pro. É complicado. Vamos pro gostei e não gostei, bora! Eu critico muito o Ocon, talvez eu ainda tenha um ranço dele por aquele toque que ele teve no Verstappen, acho que em 2019, sei lá eu, no Brasil. Só que o Ocon fez uma ótima corrida, também para quem largava lá do fundo, e protagonizou duas grandes ultrapassagens que eu não posso não deixar de gostar, foi maravilhoso. Sendo que a segunda, quando ele deu aquele bote duplo, tava acho que o Vettel, o Tsunoda, e ele no meio da retona conseguiu passar os dois, numa cena que lembrou muito aquela ultrapassagem do Mika Hakkinen em cima do Schumacher, nesta mesma reta nos anos 2000, que talvez seja considerada a maior da história. Agora o Ocon entrou na disputa, porque além de fazer uma cena plasticamente muito parecida, ele estava por fora. Foi maravilhoso de ver isso. Então eu gostei muito das manobras do Ocon nesse grande prêmio e que ajudou bastante a Alpine a escalar no campeonato. Eu também gostei da performance de Alexander Albon, que conseguiu mais um ponto pela Williams, apostando num setup extremamente agressivo
para ter muita velocidade de reta. Primeiro que ele já se classificou em sexto, né? Conseguiu chegar até o Q3 e depois colheu os frutos das punições. Mas assim, era uma corrida em Spa, que é um circuito que tem muito ponto de ultrapassagem, tem um circuito que tem lá uma parte mais mista, muita reta. E era uma corrida em pista seca, então não venha me dizer que foi o tempo que mudou ou que ele fez a parada na hora certa. Não, foi tudo normal, foi tudo em performance e o cara conseguiu segurar o pontinho dele, sendo que ele parecia, né, uma locomotiva segurando um trenzinho atrás dele. Mas a verdade é que ninguém conseguiu passar o álbum. Ele conseguiu um ponto, conseguiu com um carro que provavelmente estava com pouca, né, com menos pressão aerodinâmica, não desgastar de maneira exagerada os pneus, fez uma corrida excelente e colocou um abismo entre ele e o meu querido Latifi. Para começar, eu não gostei. Vamos falar de volta um pouquinho do Pérez. Eu não entendi o que aconteceu naquela primeira parada quando você tinha um Pérez com um pneu médio na primeira fila e você tinha um Verstappen com um pneu macio lá no meio da galera e o Pérez ainda precisou parar primeiro, né, na primeira parada dos boxes. O Pérez, que sempre foi um excelente controlador de pneus, mesmo com um composto mais duro, mesmo com o companheiro de equipe andando no meio da galera, tendo que fazer ultrapassagem, ele precisou parar antes. Não gostei de nada do ritmo do Pérez nesse fim de semana, mas principalmente disso. Eu não sei o que está acontecendo. Será que o carro está tão difícil dele pilotar assim? Não gostei desse ritmo do Pérez. Bom, por parte estrela desse fim de semana, não tem como ser. A gente tenta não colocar esses pilotos que estão na disputa do campeonato, que disputaram os primeiros lugares, que a gente já fala no primeiro quadro, nesse patos, nessa classificação dos nossos patos. Mas ele pilotou demais o fim de semana, como a gente falou. Max Verstappen é o nome dele. Fez um fim de semana exemplar. Ele mesmo no final deu uma entrevista falando que quando ele chegou no fim de semana não acreditava que ia ter isso. E ele foi tão bem que o Pérez falou que o Max Verstappen estava em outro nível, com o mesmo carro. Não que ele já não tivesse, né? Mas, ainda assim, o Pérez reconheceu isso numa entrevista, que é muito difícil com o segundo piloto. Então, nosso pato da rodada vai para Max Verstappen.
É triste colocar o heptacampeão como o pato, né, da corrida, mas numa corrida em que ninguém cometeu nenhum erro grave, né, tipo Tsunoda saindo dos boxes no Canadá, então como a gente não teve nenhum lance desse, acabou sobrando para Lewis Hamilton aquela prensa que ele deu no Alonso, primeiro pela prensa em si, que foi um erro de cálculo, que, né, na minha opinião, um piloto do calibre do Hamilton não pode cometer, mas sim também pelo contexto de tudo aquilo, porque o Hamilton, depois de uma largada boa, já tinha pulado para segundo lugar, né? A gente sabe que a Mercedes não é boa em classificação, então se o cara já está em segundo lugar, era excelente para os planos da Mercedes. Segundo, porque ele está fazendo uma escalada para superar o George Russell no campeonato, e isso acabou jogando contra, porque o Russell ganhou uma quarta posição e agora colocou mais pontos entre eles. E terceiro, porque tanto o Russell quanto o Hamilton estão fazendo uma escalada para ultrapassar a Ferrari nos construtores. Uma coisa que cada vez mais eu acho estar possível, porque a Ferrari está correndo para trás já. E o Hamilton também jogou pontos importantes nessa corrida fora que podem fazer a diferença lá no fim do ano. Então, Hamilton, pelo amor de Deus, vamos frear com um pouco mais de cuidado. Dava para ter ultrapassado o Alonso, sim, apesar de ser uma manobra difícil. Eu acho que se você desse um pouquinho mais de espaço, a segunda posição era sua e você provavelmente terminaria no pódio. E dessa vez, nosso pato abatido realmente foi abatido durante a corrida. E não estamos falando do Hamilton, que se abateu. Estamos falando do ex-companheiro de equipe dele, Bottas. Rapaz, Latifi fez arte novamente, isso não é nenhuma surpresa. Rodou na frente do Bottas e o Bottas tentando evitar tudo. Rodou, saiu da pista e ficou na brita. O que pra mim é o mais absurdo é que depois de tudo isso o Latifi vem e volta pra corrida e o Bottas fica preso lá e tem que abandonar. A única coisa que deixou um pouco melhor o fim de semana pra ele é que ele terminou na frente do Hamilton, né? Nem que seja ali 100 metros na frente, mas terminou. E aí ele tá na frente, aí se olhar a classificação, 19º pro Bottas e 20º pro Hamilton. Semana que vem tem mais, mas assim, se você acha que o Verstappen passeou na Bélgica, até pelo suporte da torcida, que é muito próximo ali, então semana que vem ele vai simplesmente humilhar, porque vai correr em casa, é uma pista de difícil ultrapassagem, é uma pista muito estreita, Zandvoort, e provavelmente vai casar muito bem com esse foguete da Red Bull, é ou não é? É isso mesmo. Fim de semana que vem temos Zandvoort na Holanda, casa, onde a gente vê aquele mar laranja, é bonito de ver. Nem que se você não torça para Red Bull e para o Verstappen, é bonito de ver aquela empolgação do público. E eu pessoalmente gosto daquelas curvas, né? Essa é uma das poucas pistas, se não a única, que tem essas curvas inclinadas, principalmente aquela curva 3, primeira volta, eu acho sensacional de ver. Lembra muito de vez em uma NASCAR, até uma Indy de vez em quando, é bem legal de ver. Pista interessante, mas como você falou, normalmente não traz corridas muito boas. Quem sabe os deuses nos presenteiam nós novamente aí, né? Difícil. Mas estaremos aqui firmes e fortes para meter o pau nesses 20 pilotos, que é o que a gente mais gosta de fazer. Valeu, pessoal!